Bom, nós temos uma participação ao vivo. Que quer falar conosco, é a Rebeca. Rebeca de Belo Horizonte, não é isso? Rebeca? Alô? Oi, seja bem-vinda. Bom dia. Pastor, que eu estou vivendo uma situação já tem mais ou menos uns 10 anos, né? Eu vejo uma injustiça e essa injustiça, ela praticamente vive me consumindo dia após dia. Porque eu conheço uma pessoa e ele foi casado há muito tempo, separou da esposa, casou com a amante e ninguém fez nada. E ele continua com várias amantes. Então, assim, eu vejo a injustiça porque muitos dentro da igreja são descobertos, pegos no pecado, e essa pessoa nunca é pega no pecado. Ele acabou de ser consagrado a pastor, fez um fanpage no Facebook, é praticamente idolatrado, faz o papel de bom moço, ora pela família, é pastor da família, e continua com inúmeras amantes, e ninguém faz nada. E eu não posso fazer nada porque é um homem riquíssimo, tem muito dinheiro. Então, assim, eu vejo a injustiça. Tem mais de 10 anos que esse rapaz faz isso e ninguém faz nada. A família dele toda sabe o tipo de pessoa que ele é. Playboy, uma vida assim, sabe, de orgias, gastando dinheiro, e ninguém faz nada, assim, eu me sinto assim, e pior que eu fico vigiando aquilo. Eu olho aquilo e aquilo fica me consumindo, eu fico com mais raiva ainda, porque eu vejo pessoas assim que cometem um pequeno deslize e é pego no pulo, e ele não, e ele continua. Bom, você está falando que ele não é pego, mas deve ter sido pego, porque você tem conhecimento dessa situação, não tem? Sim, porque o motorista dele passa isso para uma amiga minha, que é o motorista dele. E ele largou esse trabalho de motorista porque ele estava se contaminando, ele não estava achando certa essa situação. Bom, o que nós podemos dizer é o seguinte: em primeiro lugar, o que a Bíblia fala é que quando a gente sabe que o irmão está em pecado, a gente tem que ir até ele falar com ele. Esse é o primeiro ponto, né? Se você tem essa liberdade de fazer isso, faça. Porque a Bíblia diz, lá em Tiago 4,17, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então você precisa confrontar a pessoa. Bom, se a pessoa tem influência, né, no contexto onde você está inserido, é importante que você leve, essa pessoa certamente não é líder principal de alguma igreja, então é importante você levar isso ao conhecimento da liderança e fazer o confronto. Se você não tem essa liberdade, então você tem que orar para Deus trazer a situação às claras, porque, afinal de contas, o indivíduo deve estar pensando que brinca com Deus, né, se ele está vivendo a vida de pecado. Algo que fica me consumindo, é porque eu não consigo deixar de ficar olhando isso, sabe? Eu olho, eu fico com mais ira, eu gasto meu tempo precioso em ficar vendo o que ele está fazendo, com quem que ele está saindo, e ele é tão descarado que ele faz perfis falsos para mexer com essas amantes. Então, eu sei tudo. De tanto eu fuçar, eu acabo descobrindo. Bom, mas aí você tem que primeiro viver a sua vida com Deus, né? E orar por Ele, e até onde for orientado por Deus, porque com certeza o Espírito Santo vai te orientar, você agir como o pastor, uma cristã. Ele se diz ser rei Davi, ele se iguala a rei Davi também. Olha só como é que é a cara de pau do ser humano. Ele acha que é rei Davi, que rei Davi pecou, aprontou e ele se iguala a rei Davi. Rebeca, nós vamos liberar a sua linha e vamos continuar comentando aqui a sua fala. E você acompanha pela televisão, tá certo? Bom, o que você gostaria de acrescentar, Rogério? Quando ela fala que ele se sente como um rei Davi, eu quero só lembrar a Rebeca que para confrontar rei Davi, Deus levantou um profeta. Sim. Se ela é esse profeta, que ela seja levantada por Deus como profeta. Se ela é o Natan que Deus está levantando para confrontar esse Davi, que ela seja o Natan, mas que vá na unção profética e debaixo da autoridade do Senhor. Se ela não é esse profeta, ela deve simplesmente esquecer isso, porque isso não é problema dela. Se Deus não a chamou para confrontá-lo, então ela está fazendo algo que não é aquilo que Deus a chamou. Então, e está pecando, inclusive, porque deixa de viver a vida dela, né? Uma outra questão interessante com relação à Rebeca
é que eu acho que o que traz mais indignação para ela é a questão da impunidade. Sim. Que o outro está impune, mas nada passa despercebido aos olhos de Deus. Os olhos de Deus continuam abertos e Ele sabe todas as coisas. E ele pode estar impune diante dos homens. Diante dos homens, mas diante de Deus Verdade. não. Uma outra coisa que ela colocou e que é importante ela lembrar disso, de que as pessoas não sabem. Sabem. Muito mais gente, além do que ela pensa, sabe. Agora, por que a situação ainda não foi confrontada? Porque Deus ainda não levantou alguém para confrontá-lo. Porque Deus é longânimo, Né? Deus está dando a essa pessoa a oportunidade de Mas mudar de na vida. hora certa, E Deus até levanta o mesmo, Natan. e até mesmo, por exemplo, se Deus, se a situação chega num nível em que mais pessoas fiquem sabendo, pode até afetar a fé de outras pessoas imaturas, né? Porque tem gente que é muito romântico, diferentemente do que a Rebeca já identificou e ela, né, busca a Deus, mas tem gente que é imatura ao ponto de achar o seguinte, que todo mundo na igreja é igual a determinada pessoa, ou que Deus é culpado porque o indivíduo está daquele jeito, né? Não, Deus está sendo paciente, dando oportunidade para a pessoa melhorar a vida. Eu queria só dizer uma coisa para a Rebeca. Rebeca, é o seguinte, olha, uma coisa precisa acontecer no seu coração, eu sei que você sabe tudo isso, e essas coisas todas, cada vez que você vê, isso te alimenta. Né, porque você tem necessidade de uma justiça própria para que ele seja punido de alguma forma. Então, meu irmão, o que aconteceu? Hoje, você criou no seu coração um relacionamento com essa pessoa idolátrico, porque você acompanha ele em todos os aspectos, fanpage, não sei mais o que, isso, aquilo, outro, e cada vez que essa pessoa, esse motorista, conta para essa amiga sua, e essa amiga conta para você, isso te realimenta. Então, você precisa cortar isso. Você precisa acabar com isso, né? Você tem que entregar, fazer uma oração, entregar ele nas mãos do Senhor. Arrependa-se de você ter esse interesse tão grande nessa justiça na vida dele, né? Porque você precisa viver a sua vida e você não está vivendo a sua vida. Então você tem que fazer isso, pedir perdão ao Senhor, porque você continua, sabe, se alimentando disso, isso se tornou um alimento para você. Então peça perdão ao Senhor, entrega a vida dele nas mãos do Senhor, deixa Deus cuidar da vida dele e Deus vai fazer da forma que ele quiser, não da sua forma. E viva a sua vida. E para a gente lembrar o que Gálatas 6,7 diz, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isto colherá. Vai colher. Né? Então Deus está vendo tudo. E Ele é o justo juiz. Exatamente. Né? Voltando a falar da questão da justiça própria, o que nós precisamos guardar no coração é isso. A Bíblia fala que todos os homens prestarão contas a Deus de cada palavra frívola que disser. Ou seja, Deus vai julgar todas as coisas. Então, nós não precisamos de querer fazer justiça com as próprias mãos. E né? você faça um bem para você. Quando a sua amiga ou sua conhecida vir trazer essas informações fresquinhas para você, você diz assim, eu não quero mais saber. Isso não está fazendo bem para mim. Porque cada vez que você ouve coisas novas, você fica indignada, fica iracunda e você perde o foco. Qual é o seu foco? É Deus, e não é essa pessoa. É falta de paz que foi dito no início. Exatamente. Aqui, né? Então você não tem paz, você não consegue viver. Então você tem que viver a sua vida e cumprir aquilo que Deus preparou para você. E Deus vai cuidar dele, não te preocupa não. Bom, você que está em casa, delicada, né? sim, totalmente. Você que está em casa pode participar com a gente também, telefone ao vivo 3253-3320, temos o nosso Twitter, @Clínica da Alma, e o nosso e-mail, clinicadaalma@redesuper.com.br. Hoje no programa falando sobre situações que causam problemas, né, nas relações interpessoais, como falta de paz e murmuração também. Sim. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da falta de paz, que nós ficamos na injustiça, né? E uma outra questão é a falta de paz, né? Que isso gera, né, nos relacionamentos a questão dos danos, né? Então, a falta de paz, ou seja, essa paz que a gente anseia, que a gente deseja, ela só é preenchida através de Jesus quando nós entregamos a nossa vida no Senhor e essa paz que o mundo não conhece, não é? Ela vem habitar dentro de nós e essa paz então começa a existir de uma forma, ou seja, de dentro para fora. Né? Não é aquela paz que o mundo busca, que é a isenção de guerras, isenção de conflitos, não ter conflitos, não é essa. A paz que o Senhor nos dá é aquela
que muitas vezes é a paz em meio às guerras, em meio aos conflitos, em meio às situações. Eu queria registrar aqui algumas participações. O Luciano de São João del Rei diz, olha, estou ligando só para registrar que a emissora chegou à minha cidade e nós estamos muito felizes com isso. Obrigado, viu, Luciano, pela informação. Um grande beijo também ao pessoal de São João del Rei. Uma participação que nos vem lá do Ceará, em Juazeiro do Norte, é do Ezequiel, que diz assim, como eu posso ser melhor com a minha família? Eu tenho entrado em muitos atritos com a minha esposa e isso tem me separado a cada dia mais dela. Eu gostaria de saber como melhorar isso. E queria citar também uma outra participação da Sandra de BH, que diz, gostaria de saber até que ponto eu posso ser afetado por uma relação confusa. A minha situação é que a pessoa com quem me relaciono, ora me trata como namorada, ora me trata como amiga. Me apresenta como amiga para as pessoas, mas na verdade existe mais do que isso. Então a pergunta da Sandra de BH e também do Ezequiel de Juazeiro do Norte. Acho que você pode falar sobre isso, né? Sobre a questão da falta de paz ou mudar a situação. A questão do Ceará com relação a melhorar com a família. Com a família, uma das coisas que faz com que esses relacionamentos na família fiquem complicados e confusos é exatamente a falta de fé, a falta de paz. Quando a gente não tem paz, nós vamos tentar fazer com que o outro passe a ser responsável por aquilo que nós não estamos sentindo. Há uma transferência, inclusive, de responsabilidades. Então, nós precisamos ficar atentos com relação a isso. Né? E a Sandra? A Sandra... Que tem um relacionamento mais íntimo do que de amizade e se sente confusa por ser apresentada como amiga. O que você precisa é redefinir esse relacionamento com esse seu parceiro. Chamar esse cara a responsabilidade, né? Fala, meu amigo, e aí? Né? Você quer o quê? Eu sou amiga ou eu sou namorada? Em que bem. horas eu vou ser só amiga? E isso vai ser suficiente para você? Então, redefina isso. Bom, nós temos uma participação ao vivo, uma pessoa que não quer se identificar, mas quer fazer uma pergunta para a gente aqui no ar. Alô? Oi. Seja bem-vinda. Obrigada. Pode ficar à vontade para fazer a sua pergunta. Na verdade, eu me separei há muito tempo, fiquei 4 anos separada, voltei para meu marido, ficamos 2 anos juntos e nos separamos de novo. E esse assunto de tirar a paz aí, assim, porque eu sou muito magoada ainda com ele e tal. A gente mora na mesma cidade, e às vezes eu fico sabendo de um monte de coisas tal, que me magoam muito. E às vezes eu gostaria que ele explodisse. Vamos ver se a gente entendeu, né? Porque a ligação estava um pouco ruim. Você era casada, se separou, depois reatou com o esposo, ficou mais 2 anos, se separaram de novo, moram na mesma cidade e você fica sabendo de coisas que não te agradam. E isso te magoa muito, é isso? Isso mesmo. Ok, nós vamos te responder pela televisão. Obrigado pela sua participação. Obrigada. Pastor Rogério. Quer responder? Tem que ser bem rapidinho, porque o nosso tempo está indo embora. Ok. Se vocês já estão separados novamente, uma das coisas que você precisa fazer é viver a sua vida e deixar que ele viva a dele. Não existe mais um compromisso dele com você. Então, você ser afetada por aquilo que ele faz ou deixa de fazer é algo que você está trazendo para si, sabendo que isso te faz mal e que não interfere na vida dele. Procure ser curada dos sentimentos todos que não foram tratados nesse processo de separação e viva a sua vida. É isso que Deus tem para você. Se não há nenhuma possibilidade de reatar, vocês já tentaram isso e não funcionou, então deixe que ele viva livre aquilo que ele escolheu e você viva sarada aquilo que Deus tem para você.